Salve, amigo do Auto Vídeos, é hora de mais um vídeo especial pra você e agora é SUV, é um campeoníssimo de vendas aqui, é o Hyundai Creta, mas é aquele lance, tá na hora da gente falar sobre pontos positivos, negativos, curiosidades, verdades ocultas e tudo aquilo que você sabe, que só no Auto Vídeos a gente comenta, Conrado Navarro. Pois é, Linha, esse carro é um carro que tá vendendo muito, tá dando trabalho pra concorrência, tem espaço interno, motorização 1.6 e 2.0, a gente tá aqui do lado da versão 1.6 Pulse Plus e a gente vai contar aquilo que a gente achou de andar no carro, de dirigir. A gente andou com ele numa estrada de terra, então falar um pouco do conforto, falar um pouco das características técnicas, tem coisas interessantes sobre a plataforma, tudo no vídeo que a gente está preparando aqui para você. Ele tem detalhes que nenhum concorrente tem, mas também tem outros pontos que poderiam ser mais bacanas, então tá na hora de você descobrir tudo com a gente. Vamos nessa! Vamos lá! Agora é hora da gente conhecer com calma aqui em detalhes esse carro, porque é um Creta 2020 e na versão 2020 a gente teve um facelift que mexeu principalmente na dianteira, na traseira foram mudanças mais sutis. Eu gostei bastante, foram alguns detalhes no para-choque, na ligação aqui do farol com a grade. Ficou bacana, Navarro. Pois é, a mudança foi sutil, mas suficiente para empolgar, inclusive, os consumidores. Afinal de contas, o carro vem vendendo bastante, vem dando trabalho para os concorrentes aí. Mas na frente, Linha, mudou um pouquinho, né? A gente tem faróis de neblina levemente alterados. Nas versões acima, você tem hoje um DRL que vai aparecer aqui em volta. Então, ele saiu daqui nas versões superiores 2.0 e passou para parte de baixo aqui onde estão os faróis de neblina, uma conexão um pouco mais fluida aqui entre a grade e os faróis para dar um acabamento um pouco mais interessante, mais harmonioso e leves mudanças no para-choque. Então foi realmente muito sutil aqui na frente, Linha, mas foi suficiente para dar essa renovada no carro para ele continuar vendendo bem. Exato, o Navarro tá falando de número de vendas, enquanto você vem com a gente aqui para conferir um pouquinho da lateral do Creta. Em 2018 ele foi o SUV mais vendido entre os compactos, realmente fabuloso. Nesse ano ele está na segunda colocação e como a gente gosta de falar de detalhes que muitas vezes ficam esquecidos, é um carro que teve no crash test 4 estrelas no Latin NCAP, é um carro que tem controle de tração, estabilidade, a dirigibilidade é bacana, daqui a pouco você vai conferir conosco, mas um senão é a presença aqui do freio a tambor na traseira e dirigindo eu acabei notando ali que ele acaba ficando um pouquinho comprometido ali em relação à frenagem. A sensibilidade do pedal é boa, mas o espaço de frenagem eu achei um pouquinho superior ao que deveria ser. Alguns testes mediram isso também em relação aos seus concorrentes, principalmente na época do lançamento, e também notaram isso verificando aí sim com equipamentos e tal para ver como é que é nas distâncias de frenagem, deu realmente um pouquinho mais. Logicamente que nada que compromete a sua segurança no uso do dia a dia, mas é um item importante. E, Lian, legal lembrar que a gente está falando de um carro que tem plataforma de sedã médio, a gente vai explicar essa história. E esse carro, quando foi lançado aqui na época com essa plataforma, que é o Elantra, ele também veio nas primeiras versões com freio a tambor atrás. E depois, numa versão ali de meio de vida, apareceu o freio a disco. Então, de repente, vai que daqui a pouquinho, se não é uma nova geração, aparece o disco aí. E pessoal, a gente estava falando aqui modelo 2020, aqui também teve uma mudança discreta no para-choque, aqui no olho de gato principalmente. É um carro que tem um design acertado, eu acho que não é tão harmonioso, principalmente quando a gente tem a mistura de algumas linhas mais arredondadas com alguns vincos marcantes, como a região ali da coluna A na dianteira. Mas o lance é o seguinte, a gente estava ontem no nosso grupo lá no Telegram, e aqui já fica o convite para você entrar lá, é a família Auto Vídeos no Telegram, e um ponto que acabou despertando muitas controvérsias lá, e aí é o seguinte, né? A Hyundai vinha com um design muito bom nos últimos anos, só que agora a nova linguagem tá um pouquinho complicada, veio o Sonata e o Creta aqui é decorrente do iX25 no exterior. E quando eu joguei lá no grupo, que o iX25 já mudou de geração e o design dele é pra lá de controverso, principalmente analisando o conjunto óptico dianteiro e traseiro. A gente colocou essa foto lá e aí a galera já, opa, peraí, mas é o mesmo carro, o que aconteceu? Tá esquisito, tá estranho, então tem uma questão de gosto para os mercados e obviamente que a marca tá muito atenta a isso. Ela fez um facelift, então a gente não consegue cravar exatamente quando a versão deve chegar por aqui. Tem gente falando em 2020 para 2021, mas obviamente que vendendo como está vendendo esse carro, Lian, é uma coisa que a marca vai com certeza se preocupar bastante antes de trazer e falar, atualizamos, nova geração, tá aí o carro.
é polêmico. Exatamente, a Hyundai tem um histórico de ousadia e recentemente a gente viu a chegada do HB20 aí também dividindo opiniões em relação ao design. Coração agora aqui do Creta, e é 1.6 que você já conhece aí, faz tempo que ele tá no mercado, famoso 1.6 que estava até no Veloster, né, Navarro? Então o lance é o seguinte, a gente tá falando aqui de um modelo aspirado 1.6 com potência chegando a 130 cavalos, um torque na região dos 16, e o que é interessante observar é que essa geração aqui do Creta tá com esse motor. Quando a gente tiver uma nova, provavelmente ele deve receber um 1.0 turbo, que você já conheceu aqui no AutoVídeos, no novo HB20, Navarro. Legal que é um motor, como você falou, que já é um velho conhecido de quem fala de Hyundai, mas nem por isso deixa de ser um motor com boa dose de tecnologia, um motor que já tem bloco e cabeçote em alumínio, ele tem tecnologias importantes de abertura e tempo de válvula, por exemplo. Então é um motor que não é como outros carros que a gente encontrava até há pouco tempo sendo vendidos, por exemplo, com bloco de ferro, linha, que é uma coisa curiosa nos tempos em que a gente está hoje e que a gente está falando de veículos que estavam no nosso mercado até pouco tempo sendo vendidos dessa forma. Então não é um motor de longe ruim, né? Apesar de que a potência para o tamanho do carro e para o peso, quando a gente está ali andando, né, por volta de 80, 100 km por hora, a gente vê que ele fica um pouco, né, parece que falta um pouco de motor, mas é um motor interessante, mas que deve realmente sumir daqui a pouquinho, porque o caracol da alegria veio com tudo os motores turbo 1.0, né, Linha? Navarro é o cara da performance aqui no AutoVídeos, mas tem que ter alguém pé no chão também aqui. E o lance é o seguinte, esse motor tem o aspecto de que, com essa configuração de peso, plataforma aqui de sedã médio, acaba tendo um consumo complicado. Esse é um ponto negativo, sem dúvida nenhuma, principalmente no etanol. Você está vendo os números do Inmetro aí na sua tela, mas a gente rodando ali na cidade com etanol, começa a ver ali na região dos 5 km mostrando no painel, a gente fica assustado. Então por isso vai ser importante a chegada desse motor turbo. Agora, mais do que falar, é melhor a gente sentir o desempenho dele, então vamos rodar. Bora acelerar. Agora é hora então de finalmente rodarmos aqui com o Creta. A gente vai sair de uma estradinha de terra tranquila, a gente sabe que o Creta tem um perfil muito mais urbano, então é uma estradinha tranquila, mas quem compra um SUV precisa ter essa margem também para poder ir para uma chácara, dar uma passeada. E aqui no Brasil a gente sabe dos desafios aí também de muitas estradas não pavimentadas. O Creta Navarro tem também uma altura boa do solo, que acaba sendo boa em qualquer circunstância aqui no Brasil, né? Sabe uma coisa que eu gostei bastante aqui dentro, Linha? Eu gostei muito da área envidraçada, a visibilidade é muito legal. A gente de fora nota que os vidros são grandes, mas por dentro a gente consegue ter aí sim a sensação de estar andando num carro com uma ótima visibilidade, tanto no vidro, obviamente aqui, né, no para-brisas, né, para frente, mas também o vidro traseiro e as laterais. Então isso é uma coisa que eu achei interessante, gostei bastante. Achei que dá uma sensação gostosa de andar num carro com esse tipo de visibilidade. Legal. E pessoal, falando então já de dirigibilidade, peguei a estrada, andei na cidade, tô andando um pouquinho aqui na terra também e me surpreendeu demais. Quando a gente foi pegar o Creta, a gente estava na dúvida se iríamos pegar o 2.0 ou 1.6. Quando eu vi 1.6, falei, legal, vamos conhecer. E aí você fica com uma expectativa um pouco inferior, né? Mas o carro tem um comportamento dinâmico muito agradável. Acerto de suspensão legal, as rodas são 17 polegadas e mesmo assim ele tem um acerto ali muito bem trabalhado, apesar de ser eixo de torção na traseira, ele tem um comportamento dinâmico muito legal. E o motor, que a gente já comentou aqui, tem um funcionamento muito bacana. Agora é a hora da gente fazer a passagem aqui no portal dimensional do AutoVídeos, e o lance é que o motor acaba tendo um nível de sincronia muito interessante com esse câmbio automático de 6 marchas. 1.6, não dá para exigir tanto do consumo, né? A gente sabe que nesse caso é um carro aí um pouco mais de 1.300 quilos, Linha. Não foge muito dos seus principais concorrentes, apesar de a gente ter alguns modelos ali com peso um pouquinho inferior, né, como é o caso do HR-V, por exemplo, mas o desempenho para esse motor 1.6 não é tão ruim quanto muita gente poderia imaginar. Ele está num 0 a 100 aí próximo de 12 segundos, 11.9, que é melhor, por exemplo, do que um Renegade 1.8, né? Então é interessante a gente fazer essa comparação, mas que fica longe, 1 segundo mais ou menos, do motor 2.0 nesse mesmo carro.
Então é um desempenho razoável para o motor 1.6 e para o uso urbano, principalmente para quem vai usar na cidade, não é algo que realmente faça tanta falta assim do ponto de vista de desempenho. A gente já está chegando no asfalto aqui, mas eu aproveito para comentar que essa direção elétrica tem um ajuste muito legal. Para manobra ela fica muito leve, depois vai tendo aquele ponto da progressividade. Eu gostei muito do volante aqui, o acabamento dele legal. Ele tem aqui os comandos que são bem interessantes, tanto de piloto automático, para mexer no rádio. A central multimídia dele aqui foi outro ponto que me surpreendeu muito positivamente. Ela tem uma perspectiva simples, mas um funcionamento rápido, intuitivo. Eu não sou um cara tão ligado em tecnologia, precisa ser fácil para mim. E aqui com Apple CarPlay, Android Auto, as coisas ficaram bem tranquilas. Mas a gente está falando, Lia, de um carro que custa aí seus 95 mil reais praticamente. Então, aquela cara de uau, 95 mil reais. E aí você elogiou o volante com as funções e tal, mas eu preciso agora fazer o contraponto. Essa pecinha, por exemplo, do acabamento aí é plástico, né? Poxa, podia ser um metal mesmo, legalzinho, um alumínio, um inox, alguma coisa. A mesma coisa acontece nos puxadores aqui da porta. Falta um pouquinho, talvez, de uso de outros materiais para dar um pouquinho mais de contraste de cores. Então a gente tem uma sensação de muita simplicidade. O painel, por exemplo, também achei bastante simples. É um painel muito batido, assim como a gente já está acostumado a ver em outros veículos. Então eu acho que esse aspecto, quem vai comprar, obviamente, vai ver outros predicados importantes do carro. Mas 95 mil reais, o banco de couro, poxa, seria uma coisa legal, né, Linha? Exatamente, por falar em banco, esse é outro detalhe, eu falei que eu gostei aqui também da visibilidade, volante e tudo mais. O banco, o encosto eu achei um pouquinho desconfortável e eu aqui com 1,86 acabei demorando um pouquinho mais do que em outros carros para achar uma posição confortável. Depois achei, agora tá legal, os retrovisores são bacanas. A etiqueta do carro é uma etiqueta relativamente alta. Então a sensação que eu tenho, Linha, é que aqui dentro, do ponto de vista do acabamento, nós não estamos necessariamente num carro de 95 mil reais. Então eu acho que esse é um ponto crítico, porque o comprador brasileiro valoriza a versatilidade, vai olhar o aspecto do carro como um todo, ótimo espaço interno, porta-malas, etc. Mas ele também valoriza muito, né, essa experiência de estar e dirigir um carro. Eu acho que nesse ponto ele pode melhorar. Pessoal, a gente chegou aqui no asfalto, então, agora uma subidona, então, aqui é um ponto do motor, vamos sentir aqui como acaba roncando alto 1.6, olha aí, vê o kickdown, 4.500 giros aqui pra gente fazer essa subidinha. O câmbio tem trocas rápidas, precisas. Eu gostei muito também em todas as arrancadas. Eu achei interessante a progressividade do carro, como ele vai ganhando comportamento dinâmico de uma forma legal. O Navarro destacou aqui, né, entre 80 a 100 por hora, às vezes acaba tendo uma janelinha ali que não é tão bacana, mas depois desenvolve bem também. Só que aí também não tem milagre, né? Quando chega uma subida dessa, aí o carro que tem um bom isolamento acústico no geral, mas aí o motor tem que vir esgoelando, aí você sentiu um pouco do barulho, né? Eu achei que, no geral, a gente andando no nosso teste aqui do dia a dia, ele tem um isolamento, acho que bem bacana, diria até que acima da média para carros semelhantes, e logicamente que quando você acelera muito, aí não tem jeito, né? O barulho vai invadir. E acho que faz parte até da brincadeira, né? Quando você vai acelerar, você também quer ouvir um pouquinho do barulho. Mas eu acho interessante, Lian, lembrar que assim, é um carro, na minha visão, que entrega muita coisa legal. Ele é um carro que tem excelente espaço interno, é um carro que tem um tamanho bacana. Navarro, só um detalhe. Queria mostrar aqui para o pessoal, ele tem start-stop justamente também para contribuir na questão da redução do consumo. Parou, ele voltou. E agora ligou de novo o motor. Excelente porta-malas, né? Então assim, para a categoria, tá dividindo aí os melhores números em relação aos seus concorrentes, principalmente, né, a gente está falando de HR-V, Renegade, outros que estão aí na sua alça de mira nas vendas. Interessante também que os preços de revisão, Linha, são relativamente baixos, né? Estão ali na mesma faixa de seus concorrentes, mas a gente tem uma primeira revisão mais barata, com mão de obra oferecida por conta da concessionária, e depois eles giram aí em torno de 470 a 600, chegando a 700 reais nas revisões aí mais adiante, perto dos 60 mil quilômetros. Então não tem aí uma revisão destoando muito no meio, o que acontece com alguns outros modelos, por exemplo. Então esse é um aspecto que eu acho que vale mencionar. O seu seguro também fica próximo dos outros concorrentes, para perfis que vão rodar no interior, por exemplo, perto de R$ 3.700, e para cidades maiores
ali chegando a R$ 4.300 em média. Claro que isso são médias, até pra gente ter uma ideia do que pode acontecer com o seguro. E pessoal, fica ligado aqui no Autovídeos, porque em breve, muito breve, a gente vai ter novidades muito bacanas em relação a seguros. Você que tem esse lance de buscar um atendimento diferenciado, buscar opções legais, fica ligado aqui porque logo logo vai vir coisa bacana. E quando a gente pensa na concorrência, né, Navarro, são muitos postulantes fortes, cada um com uma característica interessante. A gente já mostrou aqui o T-Cross da Volkswagen, que é a novidade mais recente, plataforma modular, motor turbo, são coisas interessantes que já são de projeto mais recente. O HR-V conta com todos os aspectos de Honda, mas já é também um projeto antigo, tem aquele lance de confiabilidade, durabilidade e um pós-venda muito bacana, só que é um projeto que já tem alguns anos aí no mercado. E o Renegade é um carro que vende bastante também. Primeiro lugar em vendas o Renegade, aí comparando com esse modelo, né, Linha? E o Creta vem em segundo ali, bem de pertinho, seguido pelo Kicks, e o HR-V já ficando para trás. Olha que interessante, porque a gente está falando de um carro que muita gente gosta muito e que sempre elogia, que é o HR-V, o Renegade que virou o queridinho mesmo, mas esse carro eu acho que entrega o que você teria de interessante nesses dois universos. Quer dizer, você tem uma plataforma mais interessante, mais espaço interno, e não é um carro que muita gente reclama, por exemplo, da suspensão do HR-V, que acha mais duro. Esse é um carro mais confortável, não tem o acabamento do Renegade. Então vamos elogiar aqui o aspecto realmente da diferença, principalmente no habitáculo aqui dentro. Esse é um ponto importante. Acho que se a gente pensar assim, numa grande conclusão, ele é um carro que fica acima do 7, mais ou menos em relação a quase todos os pontos. A gente tem o consumo ali, que é um fator um pouquinho mais complicado aqui no Creta, mas ele oferece muita coisa, então ele não é destaque em nenhum ponto, assim, de ter algo fenomenal, como a gente gosta de falar aqui no Autovídeos, mas é um conjunto equilibrado. Acho que é por aí, Navarro. Eu acho que é isso, é um carro que briga bem com seus concorrentes e não é à toa que está ali muito perto do Kicks, na liderança em relação ao Kicks e atrás do Renegade, e já deixou o HR-V para trás. Então tem que ficar de olho nisso, e o carro sofreu pequenas mudanças, Linha, justamente porque tá vendendo bem. E por falar em deixar para trás, vamos acelerar um pouquinho aqui para você sentir. Olha só, a gente tá aqui bem tranquilo, sossegado, ó, o motor tá... Grita, mas ele desenvolve bem. E a gente falou que a suspensão é muito interessante, ela tem um ajuste bacana, só que principalmente quando a gente está ao volante, é um carro que copia um pouquinho demais algumas imperfeições do asfalto. No geral, não compromete tanto o conforto assim, porque ele tem esse aspecto, até pela plataforma, de entregar um padrão legal. Mas principalmente para quem está ao volante, nas ondulações aqui do Brasil, a situação fica um pouquinho complicada. E você acompanhou o Creta aqui com a gente, 1.6 Pulse, e o Autovídeos é isso, é carro, caminhão, ônibus, SUV, caminhonete, sempre de um jeito diferente, né, Navarro? Tamo junto, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, então corre no Instagram, vai pro Facebook, faça sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, também ative as notificações, o famoso sininho, pra gente chegar antes aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, com mais conteúdo como esse. Tamo junto, Autovídeos, falando de carros, da sua paixão, de tudo que tem 4 rodas ou mais, também do seu jeito, com a sua linguagem. Família Autovídeos, valeu, até mais. Grande tchau, tchau. Abraço!